lá atrás, no ano passado, a desidratação contínua da Cracolândia. Você falou A isso pra mim, desidratação inclusive. contínua do fluxo. E foi o que aconteceu. E um dia o pessoal se surpreendeu. A imprensa descobriu que a Cracolândia não tinha mais ninguém, que o fluxo estava vazio numa segunda-feira. E ela estava vazia desde a quinta. Né? Porque a gente não falou nada. Trabalho constante, trabalho com constância de propósito. Não é complicado, eu não quero puxar o saco não, entendeu? Mas de fato... Mas tem muita estratégia envolvida. Tudo isso que o governador está falando, isso foram horas e horas de planejamento operacional e a gente entendendo e falando, olha, o bunker é a favela do Moinho. Nós temos que entender quais empresas estão lavando o dinheiro do tráfico da Cracolândia, não só da Cracolândia, do PCC de forma geral. Nós fechamos por ordem judicial essa operação Downtown, foi a que o DENARC realizou 1 ano de investigação para descobrir todo esse ecossistema e principalmente o fluxo financeiro da lavagem de dinheiro. Nós fechamos por ordem judicial 78 hotéis e hospedarias. E temos 210 milhões de reais bloqueados na justiça porque o Poder Judiciário determinou o bloqueio de até 5 milhões nas contas. Então eram hotéis com 3, 4 quartos, aqueles hotéis extremamente simples, né, aquelas hospedarias, que tinham uma tripla função. Armazenar droga, a grande quantidade de favela do Moinho. Vou te dar a logística. 1 quilo de pasta base vinha da Bolívia. Que é $1.000? $1.000. É vendido aqui no Brasil, que é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, infelizmente, a cerca de $5.000. E no tráfico internacional, ele vai para a Europa, Ásia e África, pode chegar a custar entre 50 até $90.000 o quilo da pasta base. Só que esse caminho... Tá lucro, hein? Pô, se existisse um produto assim lícito, né? Não existe. Não existe. É por Nem isso o ouro. dá tanto dinheiro, por isso que eles se infiltraram em vários negócios em tese lícitos. Porque eles têm que fazer poder isso. lavar esse dinheiro, que esse grande volume de dinheiro que eles têm no tráfico internacional. Agora, quando eles estão entrando num negócio lícito, eles também não cumprem a regra do jogo e vão matando a concorrência. Quem cumpre a regra do jogo. Eles matam a concorrência. Eles vão destruindo o setor de combustível lícito, eles vão destruindo os setores regulares da economia. E é por isso que a gente tem que olhar isso com muito cuidado. E ainda mais num setor como o de combustíveis, a gente consegue ficar sem combustível? Não. Esse eu participei de um fórum, uma palestra com o setor, semana retrasada em Campinas, um evento da Recap, e eles falavam, eu sou proprietário de um produto que eu não preciso anunciar meu produto, porque é um item essencial. Ele vai ter que parar no posto de gasolina para comprar o combustível. E quando o crime organizado se infiltra num setor como esse, que é um setor essencial, como é o setor da saúde, como é outros setores, é muito prejudicial para a sociedade. Mas na região da Cracolândia, 78 hotéis e hospedarias, são hotéis que tinham a tripla função de armazenar droga, que vinha Bolívia, Baixada Santista, fazia o refino, a mistura, né? Vinha para o bunker, que era a favela do Moinho, e distribuía nesses 78 hotéis, hospedarias, ferros velhos. Ali ele fornecia espaço para o usuário, armazenava a droga e o principal, depois de um ano de investigação, usava o CNPJ para lavar o dinheiro. Hotéisinhos simples que faturavam 15, 20 milhões por mês. Entendi. Então não existe, não tem cabimento. Daí essa cadeia de CNPJ para CNPJ chegava até um indivíduo chamado Léo do Moinho, que era o líder da favela do Moinho. Por isso que ele ficou preso pela rota em Mongaguá. E daí, depois dessa investigação, continuamos as investigações. A irmã dele, presa, chamada Alessandra Moja, presa depois, recentemente, na comunidade também, na favela do Moinho. Aliás, ela que fazia manifestações públicas contra... Eu nunca vi isso. É inimaginável. Ela era contra o governador Tarcísio de Freitas. Dá para a população uma casa própria. Aquelas pessoas estão sem atendimento habitacional. E o que eu falo? Você vai ser efetivo se você conseguir fazer aliança de política pública. Ali, você tinha as pessoas morando comprimida entre 2 linhas de trem, num local insalubre, num local que já teve incêndio, foram 3 incêndios lá. E, às vezes 5, 6 casas compartilhando um único banheiro. Digo, bom, a gente quer desmobilizar isso, vamos transformar esse cenário, esse espaço, vamos transformar o que é a favela do Moinho hoje no Parque do Moinho e na Estação Bom Retiro da CPTM, vamos. Então eu vou dar o atendimento habitacional. E a gente está dando, o Estado está entrando, está bancando o apartamento. 70% das pessoas já saíram e já receberam seus apartamentos. A gente tem feito mudanças constantemente. Amanhã a gente tem mudanças, tem pessoas que vão receber a sua chave, o seu apartamento do Estado.
E as pessoas querem isso, porque elas queriam sair de lá. Elas não querem ficar sob julgo do tráfico. As pessoas estão recebendo essas Recebendo moradias? os imóveis. Uma carta de crédito, R$250 mil. Então, onde a gente já comprou o apartamento e a pessoa concorda em morar naquele endereço, a gente está levando aquela pessoa para aquele endereço. Às vezes a pessoa quer que um imóvel fique pronto, então ela vai para aluguel social para depois entrar no imóvel que nós estamos construindo ou adquirindo. Ou então a gente vem com a carta de crédito e com a compra assistida. Então, todas as opções nós temos. Como alguém pode ser contra isso? E tem gente que é contra. Mas por quê? Porque aquelas pessoas eram o escudo do traficante. E ali tinha uma posição estratégica para a logística do tráfico. E a gente dizia, quando a gente tomar o moinho, a gente vai resolver a Cracolândia. Aí, de novo, Clausewitz na veia. Conquistar o território, subjugar a vontade, destruir o poder militar. E aí, até discordando um pouco do Reinaldo Azevedo, eu acho o seguinte, governante nenhum vai tomar um risco desse e vai botar uma polícia que você tem apreço em risco. Você faz a operação quando aquela operação é necessária. E veja, se os bandidos tivessem se entregado, depusessem as armas e dissessem, não, eu quero ser preso, eles seriam presos como mais de 100 foram presos. Né? E no final, a sociedade, o Estado precisa dar resposta. O Estado não pode ser mais subjugado, não pode ter áreas dominadas pelo crime. A gente está vivendo uma falência de uma política pública de segurança que vem de décadas, há mais de 2, 3 décadas. Então está na hora do Estado se impor, porque as pessoas estão clamando por isso. As pessoas não aguentam mais. As pessoas querem ter o direito de ir e vir, de empreender, de ter os seus negócios. Você não pode ter um traficante que fica interessado numa menina e força ela a ter alguma coisa. Se ela não quer, ela morre, ela é morta. Isso é um absurdo. Imagina a dor para o pai. Então, esse julgo do crime organizado é inconcebível. Não dá mais. Ali a gente perdeu a soberania. O Estado precisa realmente retomar a rédea da coisa. E, lógico, a partir desse momento em que se retoma, que se faz operação, que se expulsa o traficante, ter a presença, ter a política pública, levar... Porque a gente tem que pensar o seguinte... Por que as pessoas às vezes não prosperam? Às vezes a pessoa não prospera porque falta equipamento do Estado. Às vezes a mãe não trabalha porque falta vaga de creche. Às vezes a mãe não trabalha porque não tem a escola de tempo integral. Às vezes está faltando a assistência em saúde ou tem a insegurança alimentar. Ali o Estado tem que se fazer presente. É o que a gente está fazendo no Superação SP aqui. Dentro de uma lógica de território, analisando por que essas pessoas estão tendo dificuldade de crescer. Resolvendo isso, levando o equipamento do Estado, estando presente, acompanhando individualmente essas famílias, a gente vai pensar no segundo passo, que é o passo do desenvolvimento das capacidades, de acordo com a oferta de vaga, de emprego, de negócio que eu tenho ali naquela região, para depois ir para o terceiro passo, para o passo definitivo, que é a emancipação, que é a inserção produtiva. Ali o Estado está se fazendo presente, está levando o equipamento. É isso que a gente tem que fazer. Agora, temos que expulsar o crime. Não dá mais para tolerar o crime. Nós temos alguns estados do Nordeste em que o crime organizado chega numa casa da pessoa, numa moradia, seja um barraco ou não, faz um X, escreve vaza. Aí no outro dia o morador olha, liga 190, a viatura da Polícia Militar vai garantir a mudança. A segurança da pessoa para sair da sua casa. Isso, para mim, é falência do Estado. Mas me parece também. E nós só estamos discutindo... Só o fato de nós estarmos discutindo tanto segurança pública no Brasil atual e das 3 preocupações que você mencionou, você pensou, deve estar entre as 3, está nas pesquisas qualitativas como a principal tema, lamentavelmente. Eu poderia estar me vangloriando disso, porque se fosse a lógica do que o Reinaldo Azevedo aponta, muito pelo contrário. Eu quero daqui 5, 10, 15 anos, que segurança pública seja o tema de menor preocupação da população, porque daí a gente vai ter ganho essa guerra. Então... E uma coisa não elimina a outra. Eu vi também algumas críticas a respeito da operação. Olha, mas nós temos que atacar, asfixiar financeiramente. Uma coisa não elimina a outra. Exatamente, também concordo. A nossa estratégia aqui em São Paulo foi a primeira vez que num plano de governo é que poucas pessoas leem o plano de governo dos candidatos. Mas quando verdade. Quando eu recebi essa missão do então ministro Tarcísio de Freitas, porque eu fui um dos primeiros e maiores incentivadores, falava, ministro, tem que ser candidato em São Paulo, o paulista tem o perfil do senhor de entrega de resultado, etc e tal. Será? Vamos ver ano que vem, hein? Então, e aí ele veio... O cara quer ser presidente, mas daqui a pouco a gente vai para essa. Vai lá, continua. Ele falou, Derriti, então faz o seguinte, já que você escreve o plano de segurança pública. E no plano de segurança pública do então candidato Tarcísio de Freitas, nós colocamos o combate ao crime organizado como o pilar principal, o alicerce. E nele tinha uma estratégia bem definida.
monitoramento, busca e captura das principais lideranças, inviabilizar a cadeia logística do crime, porque nós não produzimos cocaína. O Brasil não produz, São Paulo, nenhum. Só que nós somos vizinhos dos 3 maiores produtores, os países andinos aqui, Peru, Colômbia e Bolívia. E tem o Paraguai, que é o entreposto da maconha. Nesse contexto, inviabilizar, evitar que a droga chegue no destino final ou chegue até os portos e os aeroportos para o tráfico internacional. E o terceiro importante ponto também é impedir a lavagem de dinheiro do crime organizado. Mas perceba, para eu combater a área conflagrada, onde existe domínio e território, para eu realizar a busca e captura das principais lideranças para desarticular, eu estou realizando um ponto. No segundo ponto, inviabilizar a cadeia logística para retirar a principal fonte de receita, tráfico. E terceiro, inviabilizar a lavagem de dinheiro, impedir a lavagem de dinheiro, que nós investimos aqui, o governador investiu mais de 30 milhões de reais só no laboratório de lavagem de dinheiro da Polícia Civil, do DIPOL da Polícia Civil, mais estrutura, mais efetivo, e nós identificamos, de janeiro de 23 até hoje, mais de 22 bilhões de reais só com inquéritos da Polícia Civil de todo o estado com lavagem de dinheiro do crime organizado. E por que nós fizemos isso? Primeiro, porque a estratégia foi posta. Segundo, o investimento no laboratório. E terceiro, a centralização. Então, o inquérito policial de lavagem de dinheiro lá de Presidente Prudente, ele comunica com o DIPOL monitora. E aí veio a grande sacada do governador. Criamos um programa chamado Recupera SP. A gente regulamentou a lei de lavagem de dinheiro de 1998, permitindo que, depois de trânsito em julgado ou com acordo de não persecução penal com o Ministério Público, esse recurso do crime organizado, ao invés de ir para um fundo nacional lá em Brasília, que não volta para nós, essa que é a verdade, ou então da cabeça do próprio magistrado, que às vezes destina esse recurso, vai para o fundo da Secretaria de Segurança Pública, ou seja, você tira o dinheiro do crime organizado para comprar a viatura. Começamos a operar o Recupera SP em novembro e temos 64 milhões de reais na conta. Nós estamos comprando viatura, estamos construindo, licitando a reforma da Delegacia Seccional de Taubaté, 10 milhões de reais com esse recurso, em parceria com o Ministério Público, que é nosso grande parceiro. Então é tirar, descapitalizar o crime organizado e investir nas forças policiais. Mas uma coisa não independe da outra, elas têm que estar conectadas e acontecendo ao mesmo tempo. Eu entendo e faz sentido mesmo. Eu vejo alguns furos no argumento de precisa mesmo entrar na favela e morrer um monte de gente. Olha o que aconteceu na Operação Carbono Oculto, nenhum tiro foi dado. Me parece uma comparação inválida, porque primeiro que são dois ambientes diferentes, né? Segundo, que na Faria Lima ninguém estava esperando os agentes da lei com a arma pronto para dar tiro ou com drones pronto para explodir os agentes, né? Que é o caso lá no Rio. Granadas militares usadas com drones. E eles veem isso de longe, porque eles já estão usando tecnologia como drones de ver o polícia vindo lá de longe. Então, nesse sentido, eu acho que é uma comparação inválida, é uma comparação até um pouco coisas diferentes, desonesta, né? Com todo respeito. Com certeza. Uma coisa é o combate à lavagem de dinheiro, isso é fundamental, a asfixia financeira do crime organizado, o intercâmbio de informações, a articulação COAF, Receita Federal, Receita Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, inteligência da polícia, para asfixiar financeiramente o crime, desarticular essa lavagem de dinheiro. Esse é um braço do combate ao crime organizado. Agora, a gente não pode esquecer que tem um braço territorial, nós temos que liberar as pessoas. E aí não tem jeito, você tem que ocupar o espaço. E isso é o que foi feito. E aí não tem... os policiais estão sendo recebidos a tiros. Os policiais foram recebidos com drones que estavam atirando granada de morteiro. Eu nunca tinha visto isso. Eu também não. É uma ousadia máxima. Agora vê o nível... Bom, eu já tinha visto eles atirando de ponto .50 em helicóptero. Sim. Né? Então, e o território tem que ser dominado. Então são operações diferentes e ambas são necessárias. Uma coisa não exclui a outra, elas são complementares. Total. E a gente estava falando aqui também, gente, sobre como o crime organizado ele vai a partir da principal atividade, que é tráfico de drogas, ele vai, à medida que vai se sentindo mais confortável ou até com mais poder, se infiltrando em outros setores da economia. Mas, pensando desse jeito, não é difícil imaginar que o crime também chega no Estado, não é? Então, talvez uma das principais dificuldades do combate ao crime seja lidar com o fato do crime estar no Estado também, né? Então, não é difícil imaginar que haja
algum tipo de narrativa para... E aqui eu não estou defendendo o projeto A nem o projeto B. O que eu estou dizendo é que o Estado não é difícil de se imaginar, eu não posso sair acusando, mas não é difícil de imaginar que tem o crime dentro do Estado, que é uma outra crítica comum também a essa operação, dizendo, pô, tá legal, tá lá matando o cara que é preto, pobre na favela, mas e o cara do colarinho branco que tá em Brasília, não sei o quê? Parte desse argumento tem a ver com o dinheiro que foi recuperado pela Operação Carbono Oculto. Aconteceu uma parecida também agora, se eu não me engano, no Nordeste. Tinha, inclusive, um nome parecido, só que com DDD de onde tinha acontecido. Eu não lembro onde. Não, teve uma agora no Piauí, mas ela aconteceu e foi interessante. E veja só como segurança pública é suprapartidário. É o governo do PT. Sim. E o secretário de Segurança Pública lá, o Chico Lucas, é filiado ao PT, é um advogado filiado ao PT. E essa troca de informações aconteceu do GAECO aqui de São Paulo, com o Ministério Público de lá, e do Serviço de Inteligência nosso com o Serviço de Inteligência deles. Eles perceberam na Carbono Oculto que alguns investigados da operação, alguns mandados de busca que foram cumpridos, estavam relacionados, CPFs que estavam relacionados com empresas daqui de São Paulo, também possuíam CNPJs no setor de combustíveis lá. Pediram o compartilhamento das informações e nós fornecemos. Entendi. Foi isso que aconteceu, então. Exatamente. Muito interessante. Mas como lidar, na opinião de vocês, com o crime infiltrado no Estado, que caso exista? No Estado, você diz política, forças policiais... No poder legislativo, por exemplo. Como lidar com isso? Esse é um grande desafio. É um desafio, mas a gente está lidando com isso já, né? Por ocasião das eleições passadas, por exemplo, a inteligência levantou uma série de informações. Essas informações foram compartilhadas com o Tribunal Eleitoral, né, para que a gente pudesse atuar em candidatos que supostamente já estavam sendo financiados pelo crime organizado. O monitoramento diuturno dessas atividades criminosas nos levam também a contratos que podem servir de fachada para o crime organizado. E a gente começa a perceber que tipo de contrato com o poder público é de interesse do criminoso para lavar dinheiro. A prestação de serviços de terceiros, contratos de organizações sociais de saúde, contratos de operação de transporte coletivo, transporte urbano, operações de resíduos sólidos. Então isso começa a vir para o nosso acervo e para o nosso monitoramento. Então, quem eventualmente se elege facilita a contratação de organizações que podem ter vínculo com o crime organizado. E aí a gente está falando de inteligência na veia. É a atividade de inteligência que vai nos ajudar a coibir esse tipo de ação criminosa. E problema complexo requer rede colaborativa. A receita aqui de São Paulo, que foi exportada para outros estados, da participação do Ministério Público na figura do GAECO, junto com as inteligências das polícias civil e militar, é algo que acontece já há mais de 20 anos. Mas, por incrível que pareça, não tinha nenhum acordo assinado, não dava segurança jurídica para os policiais. Aconteceu na nossa gestão. O governador assinou, junto com o chefe do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, em 2023, e aí passou a ter mais segurança jurídica e, mais do que a segurança, houve, por quem tem o poder decisório político, seja o Ministério Público ou o Governo do Estado, a Secretaria, a gente passou a incentivar cada vez mais essas operações, essa interlocução. Pegamos o grande exemplo do setor de inteligência de Presidente Prudente, por conta da quantidade de presídios que possui a região oeste de São Paulo, e as agências de inteligência de lá passaram a servir como base, como modelo para as demais, e hoje está institucionalizado. Se o governador Tarcísio, se não, quando o governador Tarcísio deixar o governo, quando o secretário de Rede sair, quando o comandante-geral da Polícia Militar, o delegado-geral, é algo institucional. As pessoas passam, mas os órgãos são de Estado, não de governo. E a gente tem que ressaltar aqui a grande parceria que se estabeleceu no Estado de São Paulo entre Judiciário, Ministério Público e polícias, né? Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar. Então se criou um ambiente colaborativo, onde tem muita troca de informação. Essas operações foram gestadas em parceria, essas grandes operações, e que tem dado um resultado fantástico. A Judiciário e Ministério Público acompanharam, por exemplo, cada etapa do planejamento da questão da Cracolândia. Todas as etapas, seja a questão das casas terapêuticas, a abordagem que a gente ia fazer, as operações, a saúde e dignidade, a operação downtown,
tudo isso sendo construído numa grande rede de colaboração para dar o resultado que a gente queria. Então, a gente encontrou muita parceria, muito acolhimento na postura do Ministério Público e na postura do Judiciário aqui de São Paulo. E aí essa integração nos permitiu ter resultados que foram bastante interessantes. Entendi. E vamos lá, mesmo nas operações mais duras, nas operações da Baixada, houve um acompanhamento muito presente, muito próximo do Ministério Público e do Judiciário. Inclusive é convite nosso. É? É. Que bom que há, então, essa cooperação, né? Porque, no fim, eu concordo. Eu acho que é assim que consegue fazer a coisa da melhor maneira possível, né? dúvida. Uma outra coisa que tá rolando, que tem tudo a ver com esse tema, é a CPI das facções. Eu não sei exatamente que nome que estão dando. CPI do crime organizado. CPI do crime organizado, né? Eu queria ouvir o que vocês acham da CPI do crime organizado. Eu já vou dizer lá o que eu acho, tá bom? E aí vocês podem ficar à vontade para discordar. Bom, eu